Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Cláudio Lamáquia participa de posse da nova presidente do STF. OAB realiza terceiro encontro nacional de ouvidores. Ordem irá propor a limitação para cargos comissionados na esfera federal. Comissão da Mulher Advogada se reúne para tratar de temas ligados à pauta de gênero no âmbito da OAB e ficar por dentro dos pacotes promocionais de inscrição para a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou esta semana da posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal. Para Lamáquia, o STF está em boas mãos. Veja na matéria. Durante a cerimônia de posse da nova presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, Lamáquia destacou o perfil advocatício da magistrada e disse que o Supremo está em boas mãos. Não tenho dúvida de que o Supremo está em boas mãos. E acentuo que não é irrelevante o fato de a ministra ter sido forjada na militância da advocacia, que, segundo Rui Barbosa, impõe ao advogado a missão de colocar o direito em amparo dos indefesos, dos proscritos, das vítimas da opressão. Esse sentido de missão social do direito a ministra Carmen Lúcia jamais perdeu. A magistratura não lhe ofuscou a alma de advogada. Ao contrário, incorporou-a no que tem de fundamental, sua essência humanista. Cláudio Lamáquia ressaltou que é fundamental a integração de todos os que compõem a cena jurídica no Brasil. Cabe-nos, advogados, magistrados e membros do Ministério Público, protagonistas da cena judiciária, o dever de estabelecer permanentemente sintonia em prol do bem comum, sobretudo em momentos como este, de delicados e complexos desafios na vida institucional do nosso país. A defesa das prerrogativas da advocacia também esteve presente durante o discurso de Lamáquia, que destacou a importância de se cumprir o devido processo legal. Basta cumprir os postulados constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, observando a defesa e o contraditório. Neste sentido, sobressai a necessidade, frequentemente negligenciada, de respeito às prerrogativas da advocacia, que não são propriamente do advogado, mas da sociedade, naquele que é o mais elementar dos direitos humanos, o direito à defesa. Não há justiça sumária. O clamor das ruas não pode ser ignorado, mas não pode sobrepor-se ao essencial, à lei, que é a expressão maior da civilização. Lamáquia voltou a defender os trâmites processuais e fez uma crítica específica à proposta que prevê o uso de provas ilegalmente coletadas, desde que feitas com boa-fé. Essa proposição está contida no pacote de 10 medidas contra a corrupção elaborado pelo Ministério Público. Não há solução fora da lei. Não se combate o crime cometendo outro crime. Por isto, rejeitamos liminarmente a ideia de admitir produção de provas por meio ilegal, em nome da boa-fé de quem acolhe. Como demonstrar a boa-fé de um agente se trata de algo subjetivo? O direito resulta de uma ciência sofisticada, que a humanidade levou séculos para moldar. Transgredi-lo é impor um retrocesso civilizatório, que aí sim agredirá a voz das ruas, frequentemente vulnerável à manipulação de facções. As ouvidorias são importantes canais de comunicação dentro de qualquer órgão ou instituição. Para aprimorar e fortalecer este essencial meio de comunicação, o Conselho Federal realizou em Brasília o terceiro Encontro Nacional de Ouvidores. 17 ouvidores das seccionais da OAB marcaram presença no evento. Veja como foi a abertura.
Durante a abertura oficial do 3º Encontro Nacional de Ouvidores, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu o aprimoramento e fortalecimento das ouvidorias das seccionais da Ordem. Outro destaque dado por Lamáquia foi do papel desempenhado pelas ouvidorias na gestão das denúncias de Caixa 2 eleitoral, feitas por meio do aplicativo oficial da OAB. Nós entendemos que esta é uma contribuição importantíssima que a OAB dá para a sociedade. Lembrando que esse trabalho que nós desenvolvemos contra a utilização de Caixa 2 nas campanhas políticas é uma sequência de um trabalho que o Conselho Federal da OAB vem desenvolvendo ao longo do tempo. Lamáquia ainda aproveitou para lembrar o tempo em que presidiu a seccional do Rio Grande do Sul e como usava a ouvidoria como ferramenta de trabalho com a advocacia gaúcha. A ouvidoria, ela me propiciava uma comunicação direta minha, da presidência à época, com cada um dos advogados. Quero dizer a vocês que eu fazia questão exatamente de despachar, tenho feito isso com o Elton, tenho feito isso com o Alexandre, fazia questão de despachar toda semana com o nosso ouvidor no estado do Rio Grande do Sul. O ouvidor nacional da OAB, Elton Assis, mediou o encontro. Assis mencionou que a autonomia de cada ouvidoria é respeitada, com o intuito de buscar a integração entre as mesmas e, principalmente, com a sociedade. Os números revelam que a sociedade tem buscado cada vez mais pelo serviço. Só para se ter uma ideia deste aumento, em 2016, mais de 14 mil atendimentos já foram feitos. Isso reforça que a sociedade está encontrando na ouvidoria um canal eficiente de dialogar com a Ordem dos Advogados do Brasil. O ouvidor nacional adjunto acredita que a realização do encontro deve, sobretudo, buscar formas e maneiras de melhor atuar dentro das ouvidorias. A gente espera que a ouvidoria possa cada vez mais contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço da OAB, seja para o advogado, seja para o cidadão, cumprindo a missão constitucional da instituição, que é não apenas atender ao advogado, mas atender à cidadania e ao povo brasileiro. E no segundo dia do encontro, temas como implantação da Rede Nacional de Ouvidorias, número de atendimentos e aprimoramento das ouvidorias da OAB foram bastante discutidos. Ao final do encontro, os ouvidores de todo o país elaboraram carta conjunta com os principais tópicos do evento. A ouvidora-geral da OAB do Paraná, Maria Helena Cus, fez a exposição sobre o tema. O objetivo é anexar itens ao provimento 123 de 2007, que rege as ouvidorias, estabelecendo normas gerais a respeito da definição sobre as atribuições e a competência das ouvidorias das seccionais em todo o país e a independência no desempenho do seu trabalho, como determina o parágrafo único do provimento. Pontos como a padronização de procedimentos e respostas pelas ouvidorias, a institucionalização do sistema eletrônico de ouvidoria do Conselho Federal da OAB e avanços na implementação da Rede Nacional de Ouvidorias, com bancos de dados compartilhados entre OAB e órgãos do Judiciário, foram debatidos. Nós percebemos que haviam ouvidorias de seccionais que tinham uma certa dificuldade em exercer o seu trabalho. Então, por iniciativa aqui do Conselho Federal, da ouvidoria do Conselho Federal, foi chamado esse encontro para que nós pudéssemos chegar num consenso a respeito de que parâmetros deveríamos utilizar para que todas as ouvidorias tivessem um mínimo de atendimento ao seu público-alvo. Para Paulo Alexandre Silva, ouvidor-geral da OAB do Distrito Federal e também relator do evento, o encontro, que teve apoio do presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, foi de extrema importância para a unificação das ouvidorias. Sim, hoje esse ponto é o ponto máximo da discussão, né? Que agora nós estamos adentrando no mérito, já foi deliberado em relação à necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamento de um provimento para deixar normas gerais cuidarem das ouvidorias. Com esse produto que saía aqui desse encontro, nós conseguimos ter uma norma mais efetiva para poder ter até uma referência maior e que nos norteie em relação aos procedimentos a serem seguidos diretamente. À tarde foi apresentado
usando o sistema da ouvidoria do Conselho Federal da Ordem. A ferramenta foi bastante elogiada pelos presentes. Então essas são as opções quando chega dentro do sistema da ouvidoria. O encerramento foi marcado pela leitura da Carta de Intenções, destacando pontos importantes para as atribuições das ouvidorias, como inserir nas prerrogativas o direito a assento e voz ao ouvidor no Conselho Seccional. Para ler a carta na íntegra, acesse o site da Ordem, oab.org.br. A Comissão Nacional da Advocacia Pública, desde que foi criada, vem assumindo um papel importante dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma de suas funções é a de elaborar pautas que auxiliem a diretoria da Ordem a defender e levar à sociedade o papel do advogado público, afirmando a identidade desse profissional. Um plano de trabalho já está sendo elaborado pela comissão para posicionar a advocacia pública como elemento no combate à corrupção. Ela tem o principal papel porque a sua atuação ela é preventiva, né? Na medida em que ela orienta o gestor público, na medida em que ela defende os interesses do patrimônio público e da sociedade na qualidade de advogado, nós temos a certeza e a convicção de que é melhor prevenir do que remediar. Portanto, quanto mais advocacia pública, né, menor será a corrupção. Não para tomar o espaço do gestor público, mas para que ele se conscientize de que deve respeitar as leis e a Constituição que orienta o interesse do povo brasileiro. A OAB Nacional vai realizar nos dias 28 e 29 de novembro a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais. E as inscrições para o evento estão com valores promocionais até o final do mês. Veja! Até o dia 30 de setembro, as inscrições para a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada estão com valores promocionais. Para advogados e advogadas e outros profissionais, R$ 100. Estudantes pagam R$ 50. Depois desta data, custam, respectivamente, R$ 140 e R$ 70. Ainda há desconto para grupos a partir de 20 pessoas. O tema da conferência será Democracia e Gênero. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é a responsável pela conferência magna de abertura. E os painéis vão abordar temas como igualdade de gênero e empoderamento da mulher, mulheres na política, novo Código de Processo Civil, a proteção dos direitos da mulher e os meios de comunicação e inovação e gestão na advocacia, além de apresentações culturais. Advogadas e advogados de todo o Brasil, estou aqui para convidar vocês para a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. Este ano, vamos discutir democracia e gênero, com uma programação ampla e bem atual. Entrem no site, façam a sua inscrição, venham participar. Para mais informações sobre o evento, como programação, inscrição e hospedagem, acesse o site da segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. No Sudeste, Cláudio Lamarck participou do 6º Encontro Nacional e 2º Internacional de Direito Homoafetivo em São Paulo. O presidente da Seccional Paulista, Marcos da Costa, e o vice-presidente nacional da OAB, Luiz Cláudio Chaves, também participaram do evento. Na oportunidade, foi lançada a campanha institucional da OAB em homenagem aos 15 anos da Lei Estadual 10.948 de 2001, que pune a prática de discriminação em razão de orientação sexual. Lamarck destacou que a OAB é defensora dos direitos humanos e apoia a luta da população LGBT no reconhecimento de seus direitos e garantias. O secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro, participou no Tribunal Superior Eleitoral da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas que serão utilizados nas eleições de outubro. Durante a cerimônia, houve a instalação, transformação dos códigos-fonte em arquivos executáveis e assinatura digital dos programas que serão utilizados nas eleições de 2016. Os arquivos digitais dos sistemas foram salvos em mídias não regraváveis e assinados digitalmente.
Depois disso, essas mídias foram lacradas fisicamente e depositadas no cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Outras 26 cópias dos DVDs serão encaminhadas aos tribunais regionais eleitorais que realizarão eleições esse ano. Felipe Sarmento lembrou que essas serão as primeiras eleições em que a nova legislação já estará vigente, que impede que empresas façam doações para candidatos e partidos políticos, e que, com a mudança na legislação eleitoral, crescerá o papel fiscalizador dos eleitores para denunciar práticas de Caixa 2. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e representantes do Ministério Público, de partidos políticos, congressistas, do Supremo Tribunal Federal e membros do Executivo também participaram do evento. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou na última semana da abertura do 38º Congresso Brasileiro de Advogados Trabalhistas, o CONAT, realizado na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O evento é realizado desde 1978 pela Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, e tem como tema transformações do direito do trabalho, a dignidade e a democracia como reserva de justiça. Foram abordados temas relativos ao mundo do trabalho de interesse de todos os segmentos da sociedade, como a discriminação nas relações de trabalho, o processo do trabalho no novo CPC, além de oficinas temáticas e outras atividades. E no próximo bloco, Ordem irá propor a limitação para cargos comissionados na esfera federal. Nós voltamos já já. Estamos em ano eleitoral e, para ajudar no combate à corrupção, a OAB lançou o aplicativo nacional Contra o Caixa 2, onde o cidadão pode fazer denúncias de irregularidades. A ferramenta está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Para acessar é muito simples, basta ir nas lojas da Apple ou Play Store, instalar o app, abrir e clicar para fazer a denúncia. Aí é só preencher os dados, relatar a irregularidade e enviar. O aplicativo é gratuito. Denuncie e colabore com a democracia do país. A Ordem irá propor a limitação para cargos comissionados na esfera federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. A decisão foi tomada pelo Conselho Pleno da OAB. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. A proposta, aprovada pelo Pleno, nasceu durante o Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem, realizado em Florianópolis em 2015. A relatoria ficou por conta da conselheira federal por Pernambuco, Adriana Coutinho. Em seu voto, Adriana lembrou que a ausência de norma regulamentadora impede a plena vontade exposta na Constituição Federal sobre nomeação de cargos comissionados. Entendo pela pertinência e necessidade de proposição pelo Conselho Federal da OAB de ação direta de inconstitucionalidade por omissão como meio hábil para combater a flagrante omissão normativa que vem impedindo a concretização plena do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, quando explicitamente exige lei para definir as condições e percentuais mínimos de servidores de carreira no preenchimento dos cargos em comissão. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o pedido no Supremo Tribunal Federal, que será feito pela OAB, será no sentido de estabelecer, no âmbito da administração pública da União, a proporção entre o número de cargos comissionados e efetivos. Um relatório do Tribunal de Contas da União mostra que em pelo menos 65 órgãos federais, o número de cargos de confiança e comissão passa de 50% do total de empregados. Dentro desse cenário, é importante entender a definição de cargo de confiança e comissionado. A função ou cargo de confiança pode ser exercido exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, aqueles que passaram em concurso público. Prescinde de concurso público, já que somente pode exercê-la o servidor de cargo efetivo, mas a função em si não é prescindível de concurso público. Somente são conferidas atribuições e responsabilidade. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É de livre nomeação e exoneração no que se refere à função e não em relação ao cargo efetivo. Já o cargo comissionado,
pode ser ocupado por qualquer pessoa, observado o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. Não precisa de concurso público, ressalvado o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. É atribuído o posto ou lugar em um dos quadros da administração pública, conferido atribuições e responsabilidades àquele que irá ocupá-lo. Também destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É de livre nomeação e exoneração. O relatório do TCU mostrou ainda que a administração pública federal, incluindo o executivo, o legislativo e o judiciário, gasta hoje quase 3 bilhões e meio de reais com os mais de 346 mil funcionários nos cargos de comissão e de confiança. O valor representa 35% de toda a folha do funcionalismo público na esfera federal, que atualmente é de 9 bilhões e meio. A ação da OAB pode reduzir a farra de cargos comissionados preenchidos com fins de apadrinhamento político e cabos eleitorais, já que quase 8,6% dos ocupantes desse tipo de cargo são filiados a partidos políticos, como aponta o relatório do TCU. Para o conselheiro federal da OAB pelo Paraná, Lúcio Glombe, debater sobre gastos desnecessários no serviço público é fundamental. Efetivamente, o gasto desnecessário dos recursos públicos. Se nós formos verificar nas assembleias legislativas, por exemplo, eu tive essa experiência no Paraná, que tinham 2.000 cargos de confiança para uma assembleia legislativa com 56 deputados. Nós vamos ver que isso acontece no Brasil inteiro, não apenas no legislativo estadual. Fôssemos ver aqui que tem no Congresso Nacional com 18 mil servidores e uma infinidade de cargos em comissão. Então é efetivamente merecedora de uma análise, de uma atenção da nossa instituição, como uma colaboração e um cumprimento das nossas finalidades, nós provocarmos essa situação junto ao Supremo Tribunal Federal. O trabalho da Comissão da Mulher Advogada não para. No último dia 30 de agosto, a comissão esteve reunida em Brasília para tratar de temas ligados à pauta de gênero no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. A reunião da Comissão da Mulher Advogada contou com o apoio da diretoria da OAB Nacional e de conselheiros federais da entidade, que estão com a comissão desde o início dos trabalhos. 2016 foi instituído o Ano da Mulher Advogada, com ações de mais inclusão feminina na advocacia. Com isso, a comissão tem trabalhado pela implantação do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada em todo o sistema OAB, com o apoio do Conselho da Ordem. A pauta de interesse que diz com a advocacia feminina, da mulher advogada, ela é uma pauta muito extensa, muito ampla. Nós temos bastante arestas a serem contornadas, nós temos bastante obstáculos, né, pautas que devem ser trabalhadas. Nós trabalhamos a partir de mudanças menores, mas de muita importância, de muitos significados, como para questões mais amplas, que demandam um diálogo maior. E este foi o caso da decisão tomada pelo Conselho Pleno da Ordem, que renomeou a Conferência Nacional dos Advogados para a Conferência Nacional da Advocacia. Essa mudança, que às vezes se faz uma objeção de que não tem importância, de que não tem muito significado, ela dialoga com os símbolos, com o simbólico. E esse simbólico, ele contribui para estabelecer ou para superar preconceitos e para fortalecer valores, né, que dizem com o respeito à diferença, à divergência, à igualdade de gênero e à dignidade da pessoa humana. Para a Ordem, é preciso inserir mais ainda as mulheres nos quadros diretivos da OAB, já que hoje as mulheres estão praticamente ultrapassando o número de homens nos quadros da entidade. Nós saímos do percentual de participação de 15% das mulheres advogadas no sistema da OAB em ocupação de cargos e subimos para 37%. Entretanto, nós pagamos, em média, 48% das anuidades do Conselho Federal. Portanto, queremos incrementar mais ainda esse número com a participação maior na política da Ordem de todas as nossas colegas. Por isso que precisamos ter um diálogo contínuo com as
as nossas seccionais, fomentando essa participação política e, ao mesmo tempo, realizando os trabalhos que nós temos que cumprir, que dizem respeito às diretrizes trazidas no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.